Esse aqui é o menor país do mundo. Ele se chama Sealand e ele tem só o tamanho de 2 quadras de tênis. Apesar de ele não ser considerado globalmente como um país oficialmente, eles têm o seu próprio governo e as suas próprias leis. O que é doido porque apenas 27 pessoas moram lá. Eles até têm a própria bandeira, a própria moeda, que é o dólar de Sealand, muito criativo. Os seus próprios passaportes, as suas próprias carteiras de identidade. E se você sempre teve o sonho de se tornar um Lord ou Lady, você pode fazer isso se tornando Lord e Lady da Sealand. Pela internet, inclusive, fica a dica. Tutoriais que deram muito errado. Esse menino assistiu um tutorial de penteado com gel e resolveu testar. Só que ele acabou usando muito produto e o cabelo ficou tão duro que ele não conseguiu tirar nem com o pente. Tutoriais de como fazer sardas falsas usando produto de cabelo viralizaram muito. Só que na hora de testar, essa mulher colocou muito perto do rosto e ficou assim, e assim, e assim. Às vezes tem que desistir mesmo. Ele tentou girar o omelete igual o tutorial, mas o resultado... Essa menina fez uma máscara de skincare usando tutoriais, só que esqueceu do detalhe de não passar nas sobrancelhas e ganhou uma depilação de brinde. Tutoriais que deram muito errado. Esse menino assistiu um tutorial de penteado com gel e resolveu testar, só que ele acabou usando muito produto e o cabelo ficou tão duro que ele não conseguiu tirar nem com o pente. Tutoriais de como fazer sardas falsas usando produto de cabelo viralizaram muito, só que na hora de testar, essa mulher colocou muito perto do rosto e ficou assim, e assim, e assim. Às vezes tem que desistir mesmo. Ele tentou girar o omelete igual o tutorial, mas o resultado... Essa menina fez uma máscara de skincare usando tutoriais, só que esqueceu do detalhe de não passar nas sobrancelhas e ganhou uma depilação de brinde. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho, mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24, mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Qual a cor da minha pele agora? Você provavelmente disse vermelho, mas como a gente sabe que esse vermelho que você tá vendo não é o azul de outra pessoa? Se você aprendesse desde criança que esse caminhão azul é vermelho, você não conseguiria saber que a sua percepção de cor é diferente das outras pessoas, certo? Errado! Fizeram vários testes pra descobrir isso. E apesar de descobrirem que a gente tem algumas diferenças, é muito improvável que você veja vermelho onde eu vejo azul. E esses testezinhos pra daltonismo provam isso. Aqui você provavelmente vê 24, mas se a gente visse as cores de um jeito diferente, seria impossível de ver um número. E a gente saberia. E por isso a gente sabe que o meu vermelho é o seu vermelho. Coisas normais no Brasil, mas que em outros países são muito estranhas. Tomar banho todo dia. Pra gente é normal, até porque o Brasil é muito quente. Mas em outros lugares, principalmente frios, o normal é tomar banho dia sim, dia não. E olhe lá! Assim como escovar o dente 3 vezes ao dia. Se você levar uma escova de dente pro trabalho ou pra escola em outro país, vão te olhar estranho, porque lá fora não é comum. Nojeira! Cumprimentar com abraços e beijinhos. Em alguns países como o Japão, isso é considerado invasivo. E o comum é se cumprimentar à distância. Bater
um gringo que não fala português escuta você falando. Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem palavras que parecem muito português, mas sem nenhum significado real, que replica exatamente como um estrangeiro escuta o português. Todo chocozinho liso capando de Barulho. de opel, né? Então? O que fez? Que eu falando disse. Praidinho com M1. Sozinho. M1. Você conseguiu entender alguma coisa? Como um gringo que não fala português escuta você falando. Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem palavras que parecem muito português, mas sem nenhum significado real, que replica exatamente como um estrangeiro escuta o português. Todo chocozinho liso capando de Barulho. de opel, né? Então? O que fez? Que eu falando disse. Praidinho com M1. Sozinho. M1. Você conseguiu entender alguma coisa? Como um gringo que não fala português escuta você falando. Criaram um áudio que simula exatamente isso. Ele tem palavras que parecem muito português, mas sem nenhum significado real, que replica exatamente como um estrangeiro escuta o português. Todo chocozinho liso capando de Barulho. de opel, né? Então? O que fez? Que eu falando disse. Praidinho com M1. Sozinho. M1. Você conseguiu entender alguma coisa? As tatuagens mais geniais. Um homem sofreu um acidente e perdeu o dedo do pé e decidiu tatuar esta lápide em homenagem a ele. Já essa aqui separou seus dois dedos que nasceram grudados. Essa menina assumiu a monocelha do melhor jeito possível. Tinha um acúmulo de pelo no braço e resolveu fazer isso aqui. Um homem tava cansado de cortar o cabelo toda hora e por isso resolveu raspar a cabeça e tatuar uma cabeleira extremamente realista. Perdeu o braço, mas ainda assim queria fazer um joinha. Como lidar com uma cicatriz. Assim também é bem bom. Jordan, Homem-Aranha. Essa tatuagem é tão realista que o cara deve levar uns tapas de vez em quando de gente achando que realmente é uma aranha. Que nojo. As tatuagens mais geniais. Um homem sofreu um acidente e perdeu o dedo do pé e decidiu tatuar esta lápide em homenagem a ele. Já essa aqui separou seus dois dedos que nasceram grudados. Essa menina assumiu a monocelha do melhor jeito possível. Tinha um acúmulo de pelo no braço e resolveu fazer isso aqui. Um homem tava cansado de cortar o cabelo toda hora e por isso resolveu raspar a cabeça e tatuar uma cabeleira extremamente realista. Perdeu o braço, mas ainda assim queria fazer um joinha. Como lidar com uma cicatriz. Assim também é bem bom. Jordan, Homem-Aranha. Essa tatuagem é tão realista que o cara deve levar uns tapas de vez em quando de gente achando que realmente é uma aranha. Que nojo. Respostas geniais de crianças em provas. Quantos anos tem seu vô? 50, 5, 500, morto. Pelo menos pediu desculpa. Desenhe exemplos de seres vivos e não vivos. Seres vivos, seres não vivos. Maria preparou uma lâmina para examinar seu microscópio. E depois de colocar a lâmina, não viu nada. Quais podem ser os motivos? Maria é cega. Tá certo. Concorda com a afirmação? Justifique. Estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Amor. Escreva uma redação de 200 palavras. Um beijo vale mais do que 1000 palavras. Qual o papel do administrador? Administrar. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. Respostas geniais de crianças em provas. Quantos anos tem seu vô? 50, 5, 500, morto. Pelo menos pediu desculpa. Desenhe exemplos de seres vivos e não vivos. Seres vivos, seres não vivos. Maria preparou uma lâmina para examinar seu microscópio. E depois de colocar a lâmina, não viu nada. Quais podem ser os motivos? Maria é cega. Tá certo. Concorda com a afirmação? Justifique. Estabeleça uma relação entre Sócrates e filosofia. Amor. Escreva uma redação de 200 palavras. Um beijo vale mais do que 1000 palavras. Qual o papel do administrador? Administrar. Escreva 80 a 100 palavras. 80 a 100 palavras. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Essa é a música mais curta do mundo. Sim, é isso. Não, eu não cortei ela. Ela se chama You Suffer, ou Você Sofre, da banda Napalm Death. E ela dura 1 segundo e 316 milissegundos. E tem, inclusive, videoclipe. Nossa, Juliana, mas eles não tocam isso ao vivo, né? Sim, eles tocam. Melhores
jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular, mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido e essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo, colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular, mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido e essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo, colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular, mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido e essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo, colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo. Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo. Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo.